Olá, estamos de volta com Boa Conversa, recebendo hoje a doutora Cecília. E é uma honra tê-la conosco. É bom conversar sobre esses assuntos, que a pandemia virou aí, como já disse, o mundo de cabeça para baixo e não tem certezas, não sabe quais são os nossos direitos. E aí surge aqui uma dúvida, doutora Cecília. Sim. Aí vai, nesse período da pandemia, muita gente fica desempregado, acaba não se conseguindo pagar as dívidas, fica devedores. A gente começa a dever o mercado, dever a padaria, dever o comércio, dever o empregado, dever o colégio, como já foi dito. E aí, como é que fica essa situação? A legislação traz a possibilidade de que o devedor não pode ser responsabilizado por uma situação que foi imprevisível ou inevitável, no caso da pandemia. Então, a legislação no artigo 393 do Código Civil menciona o caso fortuito e força maior. Ou seja, o devedor não é responsável por essa situação. Contudo, o inadimplemento gera consequências contratuais, juros, aplicação de multa, mas a ideia, a mens legis do legislador, a intenção do legislador ao criar a norma nesse sentido, foi prever a possibilidade da revisão contratual. Lembrando que a extinção do contrato não é o melhor caminho. A revisão contratual, ela gera nas partes a responsabilidade delas mesmas conversarem e chegarem a um patamar em comum. Mas tá, vamos pegar das escolas que você mencionou ainda há pouco, doutora Cecília. Eu tenho lá 5 filhos estudando em uma escola. A minha renda era X, com a pandemia ela foi para Y, e lógico que eu não consegui pagar ao colégio, eu tive que tirar os meus filhos e fiquei devedor nesse período. Aí, lógico, como você já disse, vem juros e correção monetária. Não é que eu não tenha mais a dívida, eu continuo tendo a dívida. E como é que eu vou fazer, então, a partir daí? As escolas, o meio hoteleiro, o meio de turismo, as empresas, em geral, no Brasil, elas têm firmado a responsabilidade de gerar nos consumidores uma flexibilização no que concerne aos contratos. Não há como negar a inadimplência. Contudo, é possível refletir acerca da multa, dos juros e trazer essa mensalidade no que concerne as escolas, por exemplo, a um patamar adequado para ambas as partes. Porque a ideia é de que a empresa não venha à falência, mas de que o consumidor também não suporte um ônus tão pesado da qual ele não consiga depois adimplir a contento. Aí você que falou ainda há pouco, lógico, eu gostaria de dizer aos meus devedores que tenham paciência. Vocês vão receber um dia. Mas você falou de falência. Essa questão de falência não é apenas uma empresa que pode declarar falência. A pessoa também pode ser declarada falida? Sim, a pessoa pode declarar falência. Nós aguardamos nesse momento um posicionamento do judiciário, que provavelmente há pouquíssimo tempo deve vir jurisprudências que vão trazer as questões mais concretas para uma resolução na prática nesse contexto. Doutora Cecília, esse período, como nós já dissemos, ele cria para cada um de nós dúvidas enormes. E a sua presença aqui cria exatamente essa possibilidade de, pelo menos, trazer um esclarecimento aonde a gente procurar. E aí surge essa pergunta: eu estou devendo, não tem como pagar, qual o meu primeiro caminho a ser seguido? O primeiro caminho, à luz do Código Civil de 2002, da legislação vigente, percebendo que a boa-fé objetiva sempre está inserida nas relações contratuais, a gente recomenda na prática que o devedor peça um parcelamento da dívida, para que essa prestação se torne adequada ao pagamento mensal, de tal sorte que a empresa não fique prejudicada com a inadimplência completa e de tal sorte que esse devedor também consiga fazer o adimplemento adequado nesse momento de flexibilização em razão da pandemia. É que todo mundo está flexibilizando, né? A gente, no Estado, de uma maneira geral, nós conhecemos isso como refis, em que as pessoas devem dar-se desconto de juros, enfim, das correções monetárias, para que as pessoas tenham condições de cumprir com as suas obrigações contratuais. E nesse período, aquilo que foi firmado, os contratos firmados antes da pandemia, eles continuam valendo na íntegra, ainda que nós já tenhamos falado bastante sobre isso, e que pode, inclusive, sofrer algumas alterações. Mas antes da pandemia, nós fizemos esse contrato, o mundo
girou e trouxe a gente para um patamar completamente diferente. É claro, o poder da negociação, mas se eu for parar no judiciário, a empresa, ou seja lá, a indústria, o comércio, a escola me levou fazendo cumprir esse contrato e não quer acordo. Sim. E o que eu posso fazer em relação a isso? Logicamente, contratar um advogado, sim, mas eu tenho também lutar por esse direito. Sim, a inadimplência, ela gera o descumprimento inadequado do contrato. Contudo, hoje, não é interessante que as empresas levem isso ao judiciário de imediato, sem antes procurar meios de alcançar o devedor, de tal sorte a que ele consiga adimplir, ainda que não seja da forma previamente contratada. Sobre a pergunta dos contratos em vigência, sim, do ponto de vista jurídico, os contratos firmados antes da pandemia, eles continuam válidos e podem ser executados adequadamente ao longo da mensagem, da forma que eles foram previamente estabelecidos. Contudo... Sim, pode continuar. Contudo, é importante mencionar que, se houver inadimplência, as partes têm que procurar um mecanismo, um ferramental de negociação para que cheguem em comum acordo. Levando em consideração que, nesse momento de pandemia, ainda não há uma jurisprudência firmada. Nós temos o Judiciário Paulista, como foi mencionado anteriormente, falou na época da epidemia do H1N1 em 2019, meados de 2019. Então, nós ainda não temos uma jurisprudência firmada no que concerne a uma solução contratual para essa flexibilização. Hoje, nós incentivamos as partes a uma conversa e abrindo mão de alguns pontos que seriam importantes tanto para o empresário quanto para o devedor. Por exemplo, a aplicação da multa em caso de inadimplência. Algumas empresas, por exemplo, o ramo de turismo, têm fornecido crédito às pessoas que já compraram os pacotes turísticos e não vão conseguir viajar nesse momento. Então, a empresa ela traz algumas possibilidades para que esse contrato ele consiga prosseguir a contento e superar essa fase e chegar num outro momento que a economia está melhor e as partes voltarem a contratar adequadamente. E aquilo que você já falou ainda há pouco, que nem a empresa quebre e nem o devedor também venha quebrar. Mas vou aproveitar para sugar de você como professor, da sua sabedoria, do seu conhecimento. Você usou bastante expressões inadimplente e adimplência. O que significam essas palavras? Inadimplente, vulgarmente, a gente conhece como o não pagamento, ou o pagamento indevido, ou o pagamento que não é o adequado contratualmente falando. O adimplente é aquele que paga conforme o contrato estabelecido. Então, a gente menciona, juridicamente falando, a adimplência como pagamento e a inadimplência como a falta dele. Isso, quando você está falando, me lembrei dos meus tempos de CEUB, quando foi falado aqui de quebrar a banca, de que vem fazendo com que haja uma diferença enorme. E essa é muito usual, né? Quebrar a banca. Sim. Isso é do direito, né? Do direito, nosso juridiquês, né? Faz parte da nossa profissão. Doutora Cecília, o que eu, o nosso telespectador, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, o que ela precisa ter em mente agora na construção, na feitura de um novo contrato com alguma empresa, com um comércio, com alguma área específica? O Código Civil autoriza desde sempre a legislação, os contratos online, os contratos feitos via WhatsApp, por e-mail. Isso é absolutamente usual no Brasil. Os contratos atípicos, inclusive, são aqueles que não são nominados. Nós temos total autonomia da vontade para estabelecer, desde que o objeto seja lícito, a forma não seja prescrita ou defesa em lei e o agente seja capaz, está tudo certo. A autonomia da vontade nos move a contratar. E nós, como um país capitalista, nós temos um anseio pela contratação o tempo todo. Isso fomenta a economia, fomenta a tributação, isso é interessante para o país. Contudo, a reflexão que há hoje para novos contratos é uma reflexão de que nós estamos em um momento de crise. Então, a negociação a partir do valor do objeto almejado, a gente percebe hoje nos shoppings, no comércio como um todo, promoções, liquidações, tudo isso nada mais é do que uma flexibilização do meio empresarial para alcançar contratos serem estabelecidos a todo momento e isso acaba gerando benefício para todos. E esse benefício para todos, é claro que nós queremos construir, que o Brasil precisa muito,
a arrecadação acaba caindo porque as empresas não arrecadam, falta o emprego para as pessoas elas que consomem, porque quanto mais desemprego, menos consumo, então a economia acaba não girando. E o que nós não podemos é perder a fé e a esperança. As coisas precisam e vão melhorar com toda certeza. Porque no momento que você perde a esperança, você perde a fé. E se você perde a fé, você perde a vontade de viver. E a gente precisa construir esse templo, um novo Brasil, um novo momento na nossa história aqui no Distrito Federal e no Brasil como um todo. É por isso que o brasileiro é forte e não desiste nunca, né, doutora Sim. Cecília? E nós precisamos continuar, então, buscando novas alternativas. E aí surge, é claro, que ainda que já temos dado essas pinceladas, o que nós esperamos no futuro aqui da legislação brasileira. Você falou ainda há pouco, hoje se faz um contrato, pode fazer por WhatsApp, isso era impensável algum tempo atrás. É verdade. As audiências remotas, hoje de uma forma muito mais acentuada do que acontecia antes. O que a gente tem como futuro aí nessas relações contratuais, que pode ser feito pelo Zap, pode ser feito virtual, que não tem mais fax, né? Mas hoje tudo está valendo? Sim. Seria mais ou menos isso nessa questão contratual, doutora Sim, Cecília? os contratos verbais, eles são legalmente aceitos no Brasil. Veja que nós não vamos sair da mesma forma que nós entramos nessa crise. E nós passamos por um momento na legislação brasileira que era de uma proteção integral ao credor. Depois nós passamos por um momento que era de uma proteção integral ao credor. Então nós saímos de uma proteção ao devedor para uma proteção ao credor e hoje a análise nessa fase de pandemia é de proteção à coletividade. Ou seja, os meus anseios pessoais nesse momento eles não estão sendo atendidos nem do ponto de vista legal, nem do ponto de vista contratual. Porque se a pacificação social é o objetivo almejado pela coletividade, é isso que todos nós buscamos. Então, eu percebo que a responsabilidade das pessoas ao contratar, hoje, ela está muito maior. No que concerne a aferição, inclusive, das perspectivas, do interesse, das preferências. As pessoas, antes nós tínhamos nós éramos muito imediatos a contratar. Hoje, a partir dessa fase da pandemia, nós estamos refletindo maior acerca das nossas compras, dos nossos interesses, das nossas preferências. E é interessante mencionar que algumas pessoas sofreram nessa crise, dada o perdimento do emprego, dada a inadimplência, mas outras pessoas conseguiram prosperar nesse momento, porque elas imediatamente refletiram a responsabilidade nos contratos estabelecidos na prática. Tiveram o poder da reação muito mais rápido, né? Exato. Alguma coisa que eu não tenha perguntado, doutora Cecília, que a senhora gostaria de falar aí para as pessoas que nos acompanham? Sim, eu gostaria de dizer que não deixem de contratar. É importante a contratação no Brasil, porque isso desemboca imediatamente em fomentar a economia, na circulação de bens e mercadorias no país, e isso gera uma melhora financeira, obviamente, ao país. Agora, que os contratos sempre sejam observados os princípios da boa-fé objetiva, os princípios da probidade, da lealdade, dado que quando esses princípios são bem informados no contrato, as cláusulas contratuais são claras, sem contradição, com as informações prestadas adequadamente, esse contrato consegue chegar num patamar de execução adequada, de implemento e de não ir ao judiciário. Esse é o ponto, a meu ver, o mais importante. E, logicamente, o que a gente tem que ter em mente que nunca é demais a presença de um advogado, né? Sim, com certeza. Era indispensável. Indispensável a justiça. Exatamente. Gente, só temos que agradecê-la, doutora Cecília. Muito obrigado por sua presença, pelos esclarecimentos. Com certeza foram bastante esclarecedores. E nós pedimos e nós aconselhamos, se vai fazer um contrato, nunca deixe, ainda que tenhamos brincado um pouquinho, mas acompanhe-se por um advogado. Sim. Você vai ter muito mais segurança nessa relação contratual. Permaneça conosco, porque no próximo bloco tem uma palavra de fé para você e sua família.